Olá, meus amigos! Hoje eu vim falar sobre a postura do advogado criminalista. O advogado criminalista é aquele que todo mundo acha que tem que falar muito bem, que vai fazer júri, que tem que se expor. E na verdade é um pouco isso mesmo. Você pode ser tímido e ser criminalista? Pode. Mas a gente precisa defender o cliente e falar no momento certo. Então a gente não pode ter medo de falar. Se a gente perder aquela oportunidade, talvez não tenhamos outra. E a sorte do cliente vai depender disso. Então, o advogado criminalista, ele tem que falar. Ele vai ter que bater de frente, tá? Infelizmente, a gente é a única pessoa que está do lado do cliente e vai ter policial, vai ter delegado, vai ter vítima, vai ter juiz e vai ter promotor, vai ter testemunha, todo mundo contra o seu cliente. Quem vai estar do lado dele? Você. E só você. Então, não vai ter outro jeito. Você é o escudo dele, você é o porta-voz dele, então você vai ter que falar. Tá. E qual a postura do advogado criminalista? Você precisa escolher a sua. O que eu indico? O que vale a pena fazer? Vale a pena assistir audiências, ir em audiências de outros colegas e ver como cada advogado trabalha, tá? E aí você se adequa ao perfil em que você se sinta mais confortável. Eu já tive fase de ser mais brigona. Hoje em dia eu continuo um pouco brigona, tenho fama de brigona até, mas a gente aprende com o tempo a ser um pouco mais política e perceber que ficar brigando o tempo todo talvez crie um desgaste desnecessário. E você arranja inimizades e muitas vezes as pessoas acabam tendo mais má vontade para cuidar dos seus processos. Então, vale a pena você ter uma conduta de briga, de embate, apenas quando é necessário. O que eu faço? A gente chega numa audiência, se o promotor ele gritou com o seu cliente, ele falou mais alto, ele deu um show, você vai ter que fazer também. Porque o seu cliente não vai se sentir representado se tem alguém gritando, falando, e o advogado dele se encolher e ele ficar ali indefeso, tá? Então você tem que representar tanto quanto a outra parte está representando. Afinal, a gente precisa de paridade de armas, né? Então, se o outro está usando armas escandalosas, infelizmente você também vai ter que ser. E ganha mais quem grita mais? Não. Na verdade, arrumei. Desculpa. Cai do tripé aqui, eu tô improvisada por enquanto, tá chegando meu tripé e aí tudo vai ficar melhor. Mas como eu ia dizendo, não ganha mais quem grita mais, ganha mais quem convence mais, quem sabe mais, quem tem mais direito. Então, o advogado ele vai ficar o tempo todo ali, o promotor tá falando, o juiz tá falando, a testemunha tá falando. E não adianta você pensar na morte da bezerra, não adianta você pensar na festa que tem daqui a pouco, não adianta você pensar no namorado, na namorada, na família, você tem que estar ali 100%. A gente entra no que eu chamo, dizem, né, que existe o estado de júri, que você não consegue ver mais nada além do que está acontecendo, e acontece muito isso comigo em audiência também. Eu fico ali tão concentrada, tão centrada no que está acontecendo, que simplesmente as dúvidas vêm, você entra naquele caso, você faz as perguntas certas, então você tem que estar ali 100%, se entregar 100%, ficar pensando em quais nulidades, o que pode gerar nulidade. O juiz falou, tudo bem, doutora, se eu puder inverter aqui, posso inverter? Ouvir a testemunha da defesa antes da testemunha de acusação? Não. Posso fazer o interrogatório do réu antes da testemunha de acusação? A gente deixa a próxima audiência só para testemunha de acusação? Não pode, não dá. É sobre pena de eu pedir a nulidade. Porque o interrogatório do réu tem que ser o último ato. Por que tem que ser o último ato? Porque ele vai ouvir tudo que foi imputado a ele e quando chegar a vez dele de falar que vai ser a última vez, ele fala de tudo. Ele já vai ter escutado tudo que está imputando a ele, tudo que as testemunhas falaram sobre ele e ele vai ter a oportunidade de se defender. Agora, se ele falou primeiro e aí veio o João, o José e a Maria e falaram depois, ele se defendeu sobre o que o promotor falou e sobre o que a Aninha falou ali, deu o testemunho dela.
Mas aí depois vieram o José, o João, e ele nem vai ter oportunidade de falar de novo. Em que momento ele vai se defender disso? Não vai ter momento. Então, nessa hora não adianta o advogado querer ser político, querer ser legal com o juiz vai chegar bonzinho, pô, doutora, tudo bem se a gente fizer isso? Não, não tá tudo bem. Infelizmente, excelência, eu não posso aceitar, porque vai prejudicar meu cliente e a gente vai gerar uma nulidade. E o juiz não vai fazer porque ele também não quer gerar uma nulidade do ato dele, ter que repetir tudo, tá? Outra questão que a gente enfrenta muito é a delegacia. Delegacia nós temos N problemas, né? Muitas das vezes os policiais não nos tratam com o devido respeito e às vezes estão estressados e batem de frente com o advogado desnecessariamente. E aí eu já tive alguns embates, já briguei e a outra coisa que a gente percebe com a prática que não é tão necessário. Logicamente é necessário você chegar e o que ele vai fazer na delegacia? Vai dar um depoimento? Vai ser preso, vai dar o depoimento dele ali no APF ou no inquérito. E o advogado, nesse momento, o advogado não pode se meter, né? Ele vai aconselhar antes, vai conversar com o cliente antes e depois, durante o interrogatório, ele não vai poder falar. Então, não adianta você ficar batendo de frente, porque você vai ter problema à toa. E o que você vai poder fazer é, o cliente falou isso, não falou isso, não tá escrito o que ele falou, tá escrito coisa diferente que ele falou, aí sim, vale a pena você brigar, falar, olha, ele não falou isso, o senhor escreveu coisa que ele não falou aqui, ah, mas eu não quero, tá, chama o delegado, chama... Isso vale a pena fazer sim, tá? Mas... se você não tiver uma tese, se você não for muito rápido, se você não tiver os insights bem rápidos ali na delegacia de estratégia de defesa, não vale a pena o seu cliente se arriscar ali a já dar um depoimento negando ou criando uma versão que depois vocês... Desculpa, mais uma vez caiu, eu prometo que nas próximas eu vou resolver isso e já vai ter um tripé mais adequado. É que eu tô com aquele de ventosa e não prega direito. Mas então, como eu ia dizendo, não vale a pena você deixar o seu cliente se expor ao interrogatório, responder coisas que possam prejudicar ele lá na frente, se você já não tiver com uma tese que você tenha 100% de certeza que vai dar certo no processo dele. Então, fala pro policial, não, ele vai exercer o direito dele de permanecer em silêncio, melhor coisa, você não bate de frente com policial nenhum, o seu cliente não corre risco de lá na frente ser desmentido e ter que falar uma nova versão. Isso a gente segura. Se você não tem segurança de que aquilo vai dar muito certo, silêncio e pensa na defesa lá na frente, tá? Outra questão da postura do advogado que eu acho importante a gente observar é a vestimenta. Infelizmente, a gente não deveria pensar nisso, né? Mas nós temos uma profissão que exige, sim, um certo formalismo, tá? Você chegar na delegacia com a roupa que você foi pra academia, com a roupa que você foi numa festa, principalmente as colegas advogadas, é complicado. Você tem uma luta ali que é o seu cliente. Você tem que dispensar todas as suas energias para defender o seu cliente, a guerra do seu cliente. E não vai valer a pena você ter que gastar mais energia para defender a causa do feminismo, a causa de que a mulher tem que poder usar o que ela quer. Ok, eu também defendo isso, legal, a gente também deveria usar e não deveria se tolir com isso, mas a gente tem sim ainda o machismo, a gente tem ainda pessoas que não vão saber respeitar, que não vão saber separar a profissional da mulher. Isso vai causar um incômodo que vai fazer com que você não esteja ali 100%, porque você vai estar lutando por outra causa. Então, também a vestimenta é interessante, você observar, não usar decote, deixar a saia curta para um outro momento, a roupa justa para um outro momento, e tá o menos chamando a atenção possível para se sentir confortável, porque ali quem importa de verdade é o seu cliente, é o caso do seu cliente, é soltar seu cliente, é conseguir que ali não seja lavrado um flagrante, é conseguir criar uma tese que vai funcionar lá na frente, numa audiência de custódia, já vai chegar na audiência de custódia com a tese legal para o juiz olhar e falar, opa, isso aqui vale a pena dar uma liberdade provisória, legal? Isso tudo é importante. Deixa eu pensar o que mais que eu tinha para falar para vocês.
além da questão da postura, da briga, da roupa, o advogado criminalista, ele é o cara que não pode ter medo, o cara que simplesmente enfrenta, ele não tem medo do cliente, ele não tem medo da polícia, ele não tem medo do juiz, ele vai estar lá enfrentando e esquecendo de si para se doar para o outro, porque é isso que é o leão da nossa profissão. E na hora de brigar, a gente tem que brigar pela causa certa, pelo problema certo e também com uma pessoa certa. Não adianta você brigar com um funcionário, não adianta você brigar com o cara que está ali no balcão, não adianta você... Não. Você vai brigar com a pessoa certa na hora certa. A hora certa é na hora da audiência, para convencer o juiz, brigar com o promotor ali, pedir o direito certo, pedir a nulidade certa no tempo certo. Isso sim vale a pena. No mais, é desgaste desnecessário, é inimizade desnecessária e isso não é legal, tá? É isso que eu tinha para dizer para vocês. Até a próxima e, se puder, se inscreva no canal, dá o like, habilita aqui a notificação para receber nossos conteúdos e, por favor, se tiver alguma dúvida, eu vou deixar aqui embaixo o número do meu WhatsApp. Você tem uma dúvida sobre direito criminal, me manda no WhatsApp, não falarei quem é, mas gravarei um videozinho explicando tudo que você precisa saber, tá? Legal? É isso aí, gente. Até a próxima.